Nesse vídeo de hoje, eu vou deixar para você aqui 8 benefícios da borra de café para suculentas, cactos e plantas. Mostrar para você como que a gente prepara ela para tirar o açúcar, como que prepara ela para secar e também como que a gente mistura ela aqui, ó, e faz um mix que vai ajudar a desenvolver no crescimento e floração aí das suas plantas, né? Tanto suculentas, cactos e plantas em geral. Também vou atender o pedido da amiga inscrita aqui do canal, que é a Amanda. Ela colocou o comentário e na metade do comentário ela colocou assim: vocês cultivam flor de maio? Tem alguma dica para dar? As minhas nunca deram flores e eu queria alguma dica. Se você puder, faz um vídeo explicando como cuidar para florir. Então, aproveitando a dúvida da Amanda, pode ser que a dúvida seja sua também. Eu vou aproveitar então aqui, ó, o adubo da borra de café para preparar um mix para colocar nas suculentas em algumas plantas que a gente tem aqui no cultivo, né? E também para lembrar você que nós estamos no mês de agosto, né? Daqui a pouquinho já é setembro e daqui a pouquinho começa a primavera. Normalmente a primavera é uma época considerada aí época de flores. Porém, para a planta dar flor lá na primavera, é necessário que você comece a cuidar dela antes, dando para ela aí um adubinho de leve. Então, o vídeo de hoje é para poder passar para você uma dica de um mix de adubos aqui bem tranquilo, bem caseiro, bem fácil de fazer, mas que faz uma diferença muito grande nas suas plantas, tanto na questão do crescimento, como você pode ver aqui, ó, Pink Pride praticamente gigante, de tão grande que ela está, e também ajuda na questão de desenvolvimento, de brotação também. Um exemplo deles é essa daqui, ó, que é a Letícia, que está soltando haste aqui, ó, para todo lado, tanto haste de muda quanto haste de floração. Quem acompanha o canal, breve vai ver aí as flores aqui da Letícia, porque tem haste floral também liberando aqui no meio dessas hastes de muda, né? Então, quando você usa o adubo de forma correta, de forma bem pouquinha, como eu sempre passo aqui para você, embora seja pouco, mas faz o efeito, porque a maioria das suculentas, elas não precisam de muito adubo, elas precisam de uma frequência, né? No caso aí a gente precisa ter uma constância de colocar ali um pouquinho de adubo uma vez por mês, que é o que a gente faz aqui. Quem acompanha aí e vê os vídeos, vê que sempre é uma colher pequena ou uma colher grande, nunca é nada demais. É só mesmo para poder manter ali nutrientes para elas durante aqueles 30 dias. E nelas também eu uso esse mix usando a borra de café. Eu vou aproveitar enquanto eu mostro aqui a flor de maio, eu já vou falar do primeiro benefício da borra de café, que ela tem nitrogênio, né? Quando você passa lá o seu café de manhã para tomar, ou o horário que você passa ele, você tira ali alguns nutrientes que vai servir de alimentação para você. O restante que fica ali, o nitrogênio, ele fica preso dentro daquele restante. Quando você coloca ele no substrato, a borra ela vai se decompor, porque ela ainda não está decomposta, né? Então, à medida que ela vai se decompor, ela vai liberando aí para suas plantas o nitrogênio. Além do nitrogênio, depois que a borra do café se decompõe, ela libera também óleos essenciais, gorduras essenciais, e também o carbono, que é muito bom para a planta, né? Então, tirando a dúvida da Amanda, com o uso da borra de café com o mix que eu vou passar daqui a pouquinho, você também terá plantas e flores de maio florindo mais durante o ano. Antes de mostrar para você como preparar a borra de café, fazer o mix que eu vou fazer, eu vou passando para você alguns benefícios e coisas que realmente vale muito a pena. Como no caso aqui, ó, da paraguaense, que foi a primeira suculenta que nós tivemos aqui no cultivo, mas mesmo ela, a gente tinha muita dificuldade em cultivar. Às vezes ela ficava com caule fraco, aquele caule esticado demais, as folhas muito separadas umas das outras, estiolamento mesmo. E nem era tanto por falta de sol, era realmente por falta de nutriente certo para elas, né? Até que um dia eu aprendi essa receitinha que eu vou passar para você hoje, e nós começamos a usar aqui uma vez por mês, e hoje nós temos aqui floreiras lotadas de paraguaense, fora as outras que tem esparramada por outros vasos. Além da paraguaense, nós temos também algumas suculentas que crescem, que desenvolvem muito bem e muito rápido, também usando esse mix uma vez por mês.
Essa semana mesmo, para poder fazer o vídeo anterior, eu fiz um pneuzão aqui, ó, um arranjão num pneu gigante e outras panelas também com suculentas. Então, para fazer tudo isso, eu precisei fazer aí um substrato. E no substrato, eu coloquei esse mix, que eu vou passar para você daqui a pouquinho. E a gente vê aqui, ó, de cara, o desenvolvimento de todas as suculentas que a gente usa esse mix. As suculentas, elas crescem, elas desenvolvem, elas brotam, elas ficam com a coloração bonita, porque elas estão nutridas, bem alimentadas. E eu vou usar um exemplo aqui para você entender dessa gilva aqui, ó, que eu plantei há poucos dias aqui fazendo uma reciclagem, e ela está desenvolvendo tanto e já está dando até mudas também. Tem também aqui, ó, essa baciada de antíqua, que eu uso nela também esse mix, e ela está cada dia mais cheia, já está precisando até retirar mudas daqui. Tem também algumas suculentas que as pessoas reclamam que tem dificuldade no cultivo dela, como a rosinha de sol, e aqui a nossa, além de dar muita floração, ela está praticamente virando capim aqui, ó, para todo lado, ela cresce e ela desenvolve. Tem também a questão da floração. Quando você usa esse tipo de mix, esse tipo de adubação, as plantas estão sempre florescendo, tanto suculentas quanto cactos. E aproveitando a floração aqui, enquanto eu mostro para você, é que eu vou falar para você sobre a questão de aproveitar agora o mês de agosto e já fazer uma adubação de leve aí, caso você não tenha o costume, porque daqui a pouquinho é a primavera e aí é hora das plantas começarem a florir muito mais, e além de florir, elas vão começar a dar para você hastes florais e mudas, né? Como é o caso aqui, ó, do cacto rabo de macaco. Ele nem sempre floresce, ele só floresce na primavera e no verão, mas ele passa o ano todo liberando muitas mudas para nós aqui, justamente porque a gente dá adubação para ele uma vez por mês e ele dá muitas brotação. Então, é importante a questão da adubação, nem sempre só por causa da floração, mas por causa da brotação, porque você fazendo essa adubação, vai chegar uma hora que a sua planta vai florescer. Quem acompanha o canal, por exemplo, sempre vê por aqui muita floração. Por mais simples que ela seja, embora a gente não ache nenhuma floração simples, mas tem pessoas que falam que uma planta tem a floração mais simples que a outra. Mas por mais que pareça simples, olha para você ver. Aqui, ó, as nossas suculentas sempre tem, além de mudas, tem muita haste floral. E também tem as outras, como as 11 horas, que estão sempre florindo por aqui. O ano inteiro tem floração delas. Então, isso tudo mostra para a gente que a gente está fazendo a adubação do jeito certo. Não é nada exagerado, não é muito. Quem acompanha sempre vê aí que realmente é uma colher de sopa para 1 litro d'água, quando eu vou fazer de forma líquida, ou uma colher grande para um vaso grande. E aí depois rega e a gente tem sempre, ó, floração saindo aqui para todo lado. No caso das suculentas, não tem uma época certa para florescer, mas o vídeo de hoje ele é voltado mais com a intenção de você já dar aí um adubinho de leve, como que eu vou passar para você agora na sequência, não vou enrolar muito aqui, já vou passar logo agora para você também ter sua planta florindo aí, principalmente na primavera. Em relação a crescimento, estou mostrando essa colher de pedreira aqui, ó, antes de mostrar para você como preparar aí o mix, para você entender, ó, que a planta cresce tanto que é uma suculenta, mas está parecendo um pé de couve, ó, de tão grande que as folhas estão. As plantas desenvolvem num geral, e quem cultiva sabe o orgulho e o prazer, o quanto é gratificante a gente ver a planta da gente realmente desenvolvendo tudo que ela precisa desenvolver. Essa colher de pedreiro, por exemplo, ela já está virando uma árvore, ó. Não é nem uma arvoreta. Então, ó, para você que gosta aí de adubo, de um adubinho bom e de leve, seja bem-vindos ao canal Suculentas Vício do Bem, e nós vamos então agora preparar o mix. No caso aqui, ó, quando eu termino de fazer o café, o café já está lá na garrafa, aí eu venho com a água aqui, ó, da torneira mesmo, e já vou dando uma lavada nesse pó que sobrou aqui, para poder tirar todo o açúcar, né? E
E você escolhe fazer uma lavada ou duas, né? Aqui normalmente eu lavo ela até encher o caneco de novo, com a água que já passou pelo coador de novo. E depois eu deixo secar num cantinho aqui. E aí pego essa borra aqui e levo ela para uma vasilha e coloco lá no sol. No outro dia a mesma coisa. E aí eu vou juntando vários dias de borra de café para dar uma quantidade boa. E depois eu preparo o mix. O mix é esse aqui, ó. Mas primeiro eu quero falar para você o seguinte. Aqui na região que eu moro, eu compro esse pacotinho aqui, ó, de NPK 4148 por R$10. O dono da floricultura fraciona e ele vende os pacotinhos assim, ó. Sai muito mais em conta porque não tem embalagem chique, não tem aquele gasto com embalagem. Ele coloca na sacolinha e faz por R$10. Então para mim é vantajoso, mas tem pessoas que não têm acesso. Então eu indico sempre aqui a farinha de osso, que é rica em fósforo também, que vai ajudar a sua planta a florescer, principalmente a flor de maio, como foi o caso da Amanda, né? Mas se você não encontrar nenhum adubo desse aqui na sua região, você pode preparar um mix usando então a borra de café. A borra de café ela é rica em nitrogênio, óleos essenciais, gorduras essenciais e carbono, que já ajuda. Mas ela sozinha não vai resolver todos os problemas da sua planta. Então eu indico também aqui, ó, o adubo de gado, né? O esterco de gado, que é um dos adubos mais fáceis de encontrar e até mais barato. E o carvão vegetal, que não pode faltar realmente no substrato, né? Então aqui, ó, não vou preparar um substrato, é um mix de adubo, mas o carvão, eu vou colocar ele aqui primeiro e explicar sobre ele. O carvão, além dele ajudar a tirar o cheiro do adubo, né, do esterco de gado, da farinha de osso, ele também vai juntar, absorver ali tudo que você jogar junto com ele e ele vai liberando aos poucos depois, à medida que você regar a sua planta. Então eu jogo aqui também, ó, o esterco de gado, a mesma medida, para poder fazer essa misturinha e deixar esse mix bem bacana aí para você. A borra de café também, eu jogo ela junto aqui, porque além dela liberar os nutrientes que precisa, ela também vai se juntar a tudo isso aqui e não vai deixar cheiro forte, porque a borra de café ela tem um cheiro agradável para nós, mas desagradável para as pragas, né, para os insetos. E aí aqui, ó, para poder potencializar, eu vou colocar 4 colheres da farinha de osso para poder fazer esse adubo, esse mix ficar como se fosse um NPK, porque aqui vai misturar fósforo, potássio, nitrogênio, cálcio e mais alguns micronutrientes. Então o que que acontece? Quando faz toda essa mistura aqui, aquilo que teria qualquer tipo de cheiro, como a farinha de osso e o esterco de gado, quando você mistura o carvão e a borra de café, quando você termina de fazer essa mistura, o cheiro que prevalece aqui é o da borra de café. Então é agora que entra aí, ó, vários benefícios da borra de café. Ela tira o cheiro, né, forte dos adubos, dos estercos. Então ela é boa para tirar o mau cheiro do substrato. É o segundo benefício. O terceiro benefício é que ela vai tornar o solo um pouco mais ácido. Essa acidez ela é excelente para suculentas e cactos. Para você que cultiva outras plantas, é só você colocar um pouco mais de carvão, que dá uma equilibrada aí nessa acidez, tá bom? Mas não prejudica as outras plantas também não. O quarto benefício da borra de café é que ela tem um teor microbiano. Isso vai fazer com que controle aí um pouco os fungos no meio do solo, no meio das plantas, né? O quinto benefício é que enquanto ela vai se decompondo, ela vai liberando efeitos inibidores de plantas daninhas. Então evita aí de crescer muito mato, muita erva daninha no meio da sua planta. Porque às vezes aquela planta está ali e tem ali uma erva daninha competindo nutriente com ela. Então a erva cresce mais do que a própria planta. O sexto benefício é toda vez que você fizer uma poda, você vem com esse mix e coloca por perto aqui, ó, porque esse mix de adubo vai ajudar as mudinhas a liberarem muito mais rápido e aquelas que liberarem, elas vão continuar desenvolvendo e crescendo muito também. Então toda vez que você fizer uma poda, vai lá e coloca ali um pouquinho de adubo, um pouquinho de mix de adubo perto ali do caule, que isso vai ajudar bastante a desenvolver mais mudas naquele caule
tanto rápido quanto manter elas crescendo fortes e resistentes ali naquele caule. Até você decidir se vai deixar por ali mesmo ou se você vai retirá-las e colocá-las em outro vaso depois. O sétimo benefício é você usando aí na medida certa. Como você pôde ver aí, eu não exagerei, eu não coloquei lá um monte de borra de café lá naquele local. Eu coloquei tudo junto e fiz esse mix, e no mix tem um pouquinho da borra de café. Então eu vou lá e coloco ali na planta, e isso ajuda também a manter os micro-organismos vivos do bem lá no solo, porque no solo também tem vida, né? Tem os bichinhos lá que ajudam na decomposição, eles comem tudo que precisa comer por ali, eles fazem a decomposição de toda a matéria orgânica que tem ali, e através disso eles também liberam lá um cocôzinho, né? Que também vira adubo para as plantas. Então isso também é bem importante a gente saber. Então o sétimo benefício é manter esses micro-organismos vivos lá no solo, para eles continuarem fazendo também algum tipo de ajuda, algum tipo de benefício para as plantas também. E é por isso que é importante fazer essa misturinha, para você de alguma forma não colocar borra de café em excesso, porque ela também em excesso, ela acaba prejudicando esses micro-organismos que tem no solo, e aí acaba a sua planta ficando feia e você nem saber por quê. Porque você ouviu falar que a borra de café é boa, e aí você coloca demais, mas ela acaba prejudicando, porque ela vai deixar o solo muito ácido, e isso vai prejudicar os micro-organismos que vivem por ali naquele solo, naquele substrato. O oitavo benefício da borra de café é que ela é uma matéria orgânica que ainda não foi decomposta. Ela ainda vai ser decomposta a partir do momento que você colocar ela lá no substrato. Você passou o seu café, tirou lá o nutriente para beber, aquela borra que sobrou ainda tem muita coisa presa dentro dela. E isso só vai ser liberado aos poucos quando houver a decomposição. Então a forma de decompor ela é ela estando lá no substrato, e os micro-organismos que tem no substrato é que vão decompor ela para liberar tudo que tem nela ali para você. O nitrogênio, o carbono, os óleos essenciais, as gorduras essenciais, e isso sendo liberado aos poucos só traz benefício aí para suas plantas. Então, sabendo usar, você viu aí que é mais benefícios do que problema, né? O problema é não saber usar realmente, porque se você colocar demais, ela vai formar uma crosta ali naquele local que você colocar muito, vai juntar muita umidade, isso vai juntar muito fungo. Então, ao invés de tratar a sua planta, de cuidar da sua planta, você vai trazer mais problemas. Quando você faz algum tipo de mix, igual eu fiz aqui, ela vai meio que se misturar tudo que foi colocado ali, então ela não vai ter como ela ficar empaçocada num canto só. Ela está esparramada pelo substrato todo. Normalmente aqui eu faço o substrato, e quando eu preparo o substrato, eu coloco esse mix nele, porque aí eu consigo misturar tudo isso ali naquele substrato, onde a borra está por ali, mas ela está muito mais esparramada. Ela não está só num local, para evitar essa questão aí de empaçocar, de dar mofo e de trazer mais fungos para as plantas. Então, se você tem o costume de às vezes fazer ali uma caminha de borra de café em volta da sua planta, eu já te dou a dica para não fazer isso, porque isso acaba juntando muita umidade e muito fungo. Fazendo do jeito que eu mostrei para você aí, ó, você só traz benefícios para sua planta, como você pode ver aqui, ó. Para todo lado tem crescimento, para todo lado tem brotação, desenvolvimento, e aqui, além das brotações que a gente vê nas plantas, a gente vê também muito crescimento, como é o caso dessa Hakuho aqui, ó, que já está passando da hora de sair aqui desse vaso, porque ela já desenvolveu bastante, já cresceu, e além de tudo isso, ó, até sementes as nossas plantas começam a dar. Então elas brotam, além de brotar, elas ainda dão sementes. Se eu quiser aproveitar essa semente aqui, eu faço muita muda ainda da planta. E também, ó, olha para você ver. A gente faz uma misturinha, coloca um adubinho um mês, no outro mês coloca outro, e as plantas estão sempre em desenvolvimento. Não tem uma época certa para elas desenvolverem.
elas desenvolvem o tempo todo. Para todo lado que olha aqui, ó, é muita brotação. Vou aproveitar o exemplo dessa daqui, que é uma Supreme. Olha para você ver, para todo lado que olha, tem brotação saindo aqui nessa planta. Enquanto eu mostro a brotação dela aqui, que é muita brotação, eu vou falar para você mais um pouquinho aí sobre a questão da borra de café. Usando ela sozinha, ela já vai trazer benefícios para sua planta. São coisas que a gente ouve falar desde a época da nossa avó, que borra de café é bom para a planta, água de arroz é bom para a planta, e tudo isso tem um fundamento, porque são coisas que iam ser jogadas fora e você acaba economizando jogando na sua planta do jeito certo, e ao longo do tempo, a longo prazo, vai trazendo realmente um benefício, porque como eu falei para você, a borra de café ela é uma matéria orgânica que ela vai ser decomposta lá no substrato e aos poucos ela vai liberar nutriente mesmo, né? A partir do momento que for feito a decomposição. Então, de repente você começa a ver uma planta sua brotando, desenvolvendo, e aí você fala assim, foi a borra de café. E realmente foi, porque ela vai liberar em algum momento aquele nutriente essencial ali para a planta, né? Aquele elemento bom para a planta, aquele nutriente bom. Mas fazendo aí um mix, como eu fiz aqui para passar para você a dica, sempre dá uma turbinada, dá um upgrade a mais aí para sua planta, tá bom? E tem mais dois benefícios aí que eu não falei, que é a questão da economia, né? Porque você já compra o pó de café para fazer o café para beber e você, ao invés de jogar fora aquela borra, ela vai servir ali de alimento para sua planta. E tem um outro benefício também que é bem bacana, que é a questão de não entupir a pia. Porque quando você retira a borra de café, coloca numa sacola ou numa vasilha para poder fazer o adubo, você evita de deixar ela descer pelo ralo da pia e muitas das vezes a pia entope por excesso de borra de café também. Porque aqui antes de separar a borra de café para fazer adubo com ela, antes a gente jogava na pia, né? Quando ia lavar ali o coador, jogava na pia. E normalmente quando eu ia desentupir a pia, tinha muita borra de café lá. Então, é uma forma também de evitar esse problema aí, ó, separando a borra para poder fazer adubo. Então, na verdade, ó, foram 10 benefícios aí usando a borra de café, né? Para as plantas, tá bom? Mas tem que ser na medida certa, porque no cultivo de plantas é sempre melhor o caminho do meio e nunca o extremo, né? Porque esse mix que eu passei para você, ele se torna um adubo bem leve, bem tranquilo, que vai trazer muitos benefícios para sua planta crescer, brotar, florescer, sem prejudicar elas. Se ficou dúvida, deixa nos comentários e também deixa de onde você assiste aí o vídeo, né? Para a gente saber até onde chega as nossas informações. E por falar em comentários, quero deixar aí um abraço especial para duas amigas inscritas aqui no canal, que é a Erivânia, que ela pediu aí para não esquecer de mandar um abraço para ela. E também tem a Edna, ela colocou, manda um alô para mim, eu sou a Edna do Pará, no Pacajá, no Pará. Então um abraço para a Erivânia e um abraço aí para a Edna no Pará. E para todo o Pará também, tá bom? Para você que ficou até o final do vídeo, caso gostou e não for inscrito ou inscrita por aqui, te convido a se inscrever, deixa um joinha, compartilha o vídeo com quem gosta de planta e que está precisando aí de uma dica, né, de um mix aí de adubos, incluindo aí a borra de café, tá bom? E para você que ficou comigo até o final do vídeo, que é sempre aqui a minha companheira, meu companheiro, até o final do vídeo, agradeço a você pela sua companhia, um forte abraço para você também e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.